Amigos da CBN, 12 anos depois, o Vasco é o campeão carioca da temporada 2015. Venceu o Botafogo 2-1 hoje aqui no Maracanã, numa grande festa da torcida Cruz Maltina. Fez 1-0, o Botafogo empatou o jogo, parecia que ia tornar a missão mais difícil, mas acabou fazendo com o Gilberto 2-1. E dá para dizer, Álvaro, que fica muito bem entregue esse título da temporada, né? Sem dúvida, o título está em boas mãos. O Vasco foi um time que cresceu no momento certo do campeonato. Foi melhor do que os seus adversários nos 4 clássicos decisivos, ganhando 3 e empatando o outro. Então, não há dúvida, não há o que discutir com relação à justiça nessa conquista do Vasco. Agora, foi uma conquista muito valorizada pelo que o Botafogo fez. Aliás, se há uma coisa a ser destacada nos 2 jogos finais, foi que a gente conseguiu ver em campo 2 equipes preocupadas em jogar futebol, sem simulações, sem querer apitar o jogo no lugar do árbitro. Não foram 2 jogos brilhantes, porque geralmente decisões não são brilhantes, são jogos muito intensos, muito disputados. E esses 2 jogos que fizeram Botafogo e Vasco foram assim, jogos intensos, muito disputados, mas com jogadores preocupados em jogar futebol, ignorando a arbitragem. O Vasco começou assustado com o domínio do Botafogo nos minutos iniciais. O Botafogo foi para cima, dominou nos primeiros 10 minutos. Aos pouquinhos o Vasco foi se acertando e conseguiu fazer o seu gol já no finalzinho do primeiro tempo, ali aos 44 minutos, num erro do Marcelo Matos, que foi desarmado pelo Gilberto. A bola chegou até o Rafael Silva, que já havia feito o gol da vitória na primeira partida, e o Rafael Silva fez 1-0 para o Vasco no finalzinho do primeiro tempo, deixando a sua equipe com a mão na taça. O Botafogo voltou para o segundo tempo, já tinha perdido o William Arão machucado, voltou com o Diego Jardel no lugar do Thomas, que mais uma vez teve uma atuação muito apagada, e o time até melhorou um pouco, mas o Vasco já tinha o controle da partida. Diego Jardel conseguiu fazer o gol de empate do Botafogo, incendiando o jogo ali na reta final. Ele fez esse gol aos 29 minutos, mas o Vasco soube sempre controlar as jogadas de ataque do time adversário. E a situação do Vasco ficou ainda melhor depois que o Fernandes foi expulso, deixando o Botafogo com um jogador a menos. No final, com a torcida já comemorando o título, o Gilberto recebeu um passe do Lucas, fez 2-1 e apenas aumentou a festa, que já era grande, uma festa mais do que merecida. Só acho uma coisa, essa história de que respeito voltou, o Vasco jamais deixou de ser respeitado, jamais vai deixar de ser respeitado, seja qual for o presidente que estiver no gabinete. O Vasco é grande, quem desrespeitar o Vasco não conhece futebol. Então vamos parar com essa história que parece que o presidente do Vasco atual, Eurico Miranda, é mais importante do que o próprio Vasco. Não é. Mais importante, o Vasco é importante pela história que ele tem. E o Eurico está no Vasco há 30, 40 anos e o Vasco é uma instituição que tem mais de 100. Muito bem, o Vasco agora vai pensar no Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo se prepara para a Série B e tem ainda a Copa do Brasil. Parabéns ao Doriva, parabéns à galera do Vascão da Gama que deu show hoje aqui no Maracanã e parabéns aos jogadores de Vasco e Botafogo pela entrega e pela dedicação. Abraço e até a próxima.